Fala galera, meus amigos, minhas amigas, concurseiros e concurseiras. Sejam bem-vindos de novo aqui ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes e a gente junto aqui vai terminar a nossa matéria aqui, o nosso estudo sobre improbidade administrativa. Vamos terminar o nosso estudo, a gente já começou na aula anterior, tratar aqui da lei de improbidade administrativa e hoje a gente já termina aqui o estudo de improbidade administrativa. Depois eu vou fazer só mais uma aula extra aqui para a gente resolver algumas questões de improbidade, já que é uma matéria que cai com muita frequência nas provas. Eu fiz um levantamento aqui e só nas últimas duas provas caíram 8 questões de improbidade administrativa, 4 aí para cada ano. Então você já vê aí a importância dessa matéria, aí garantindo praticamente aí 4% da sua prova somente com essa matéria. Tá? Então se você ainda não assistiu a aula anterior, volta lá para a aula anterior para você poder acompanhar o início da matéria e depois você vem aqui para essa aula para você poder finalizar. E aproveita e conhece o restante aí do nosso canal também, todos os vídeos que a gente tem colocado aqui. A gente tem muito conteúdo para você já poder aí dar um pontapé inicial para a sua prova, começar bem aí já estudando bastante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro não esquece aí de se inscrever, tá, no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho também e deixa o seu joinha no nosso vídeo, que isso vai nos ajudar bastante. Então vamos lá, seguir aqui capítulo 5 do procedimento administrativo e do processo judicial. Agora a gente vai falar então de uma etapa já processual, a gente vai estar falando de uma etapa aqui inicialmente administrativa e posteriormente de uma etapa judicial, que aí a gente já estaria falando aqui então de um momento em que vai para a justiça ali para resolver o caso. Tá? Então, procedimento administrativo e posteriormente judicial, a gente já estudou a respeito aqui dos atos, quais são as infrações que são cometidas e quais são as sanções, e agora a gente vai ver de que forma que se resolve isso processualmente. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Olha que interessante aqui, qualquer pessoa pode iniciar aqui esse pedido, essa representação. Aqui, em termos vulgar, um termo vulgar, um termo que a gente utiliza seria realizar uma denúncia. Qualquer pessoa pode então realizar essa denúncia. Aqui o termo que ele utiliza é representar. É uma representação aqui à autoridade administrativa competente para poder então iniciar esse processo, esse procedimento administrativo para poder averiguar aí a prática do ato de improbidade. A representação, que será escrita ou reduzida a termo significa que ela é feita verbalmente e posteriormente ela acaba sendo redigida, por isso que reduzida a termo. Então, escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria, e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Então, primeiro faz a qualificação ali de quem está realizando aquela denúncia, qualificação do representante, então as informações dele, nome completo, endereço, CPF, tudo mais, e informações a respeito do fato, o que ocorreu, para verificar se realmente foi uma infração, e a autoria, quem que de fato realizou aquilo. Isso seria a autoria, além da indicação das provas que ele conhecer, as provas que ele entende que demonstram ali realmente que o fato ocorreu. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Então aqui existe então a possibilidade de rejeição de plano. A autoridade administrativa pode ver que está faltando aqui então esses dados do parágrafo 1º, se estiverem faltando esses dados do parágrafo 1º, ele já pode rejeitar aqui de plano. Ele fala aqui somente que precisa ser fundamentado. Tá? Então, e ele fala aqui depois que a rejeição, nesse primeiro momento, não vai impedir que haja ainda a representação ao Ministério Público. Nos termos do 22, a gente vai ler ainda o 22, vai ficar mais claro para você, mas saiba que, então, se foi rejeitado pela autoridade administrativa, ela não vincula aqui a atuação do Ministério Público. Uma coisa é a autoridade administrativa, outra coisa é a atuação do Ministério Público. Elas são aqui atuam em entidades distintas, órgãos distintos. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, que, em se tratando de servidores federais,
será processada aqui de acordo com a Lei 8.112 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Com relação aos militares, eles possuem regras próprias ali, disciplinando a questão da disciplina em si. Então, como ele possui um regulamento próprio que trata a respeito de disciplina, ele vai ser aqui processado de acordo com os regulamentos disciplinares. Servidor federal, ele vai ser processado aqui de acordo com a Lei 8.112, que é a lei do servidor público federal. E ele fala, então, se foram atendidos aqueles requisitos lá, ele determina a apuração dos fatos. Tá, então, para realmente verificar se os fatos ocorreram ou não. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Vamos lá, então. Houve a representação aqui. Houve a representação à autoridade administrativa. Posteriormente, então, vai ser designada aqui uma comissão processante. Comissão processante, ela é responsável aqui pelo processamento aqui, por realmente realizar essa apuração. A gente viu ali que a autoridade administrativa ela vai determinar ali que sejam apurados. Então, esse daqui vai passar para essa comissão processante. Então, autoridade administrativa, comissão processante. E ele fala que a comissão processante ela vai dar conhecimento aqui ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas. Tribunal de Contas, da existência de procedimento aqui para apurar ato de improbidade. Então, o Conselho Processante ele informa o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo, enquanto estiver correndo lá essa investigação, lá no âmbito administrativo, é possível que o Ministério Público e o Tribunal de Contas indiquem ali, requeiram que haja um representante para poder acompanhar aquele procedimento administrativo, já que haverá ali depois um interesse, principalmente para fins do Ministério Público, pode haver um interesse ali de ajuizar uma ação posteriormente. Tá? Então vamos imaginar aqui que no caso, às vezes, inicia-se ali na realidade uma investigação disciplinar para verificar, né? Então pode ser um processo administrativo, pode ser uma sindicância, alguma situação relacionada ali disciplinar, no entanto que ela possui um caráter de improbidade. Se ela possui um caráter de improbidade administrativa, aquilo vai ser noticiado para o Ministério Público que posteriormente é possível que o Ministério Público ajuize uma ação ali com relação àquele ato ímprobo. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Então, inicialmente aqui, só de haver fundados indícios, então cuidado aqui, ele fala de fundados indícios, ele não fala de provas, tá? As provas, na realidade, elas são produzidas ali em juízo, elas são já materialmente mais relevantes do que o próprio indício. O indício em si, aqui, ele já caracteriza essa possibilidade, então, de pedir ali a decretação de sequestro dos bens. Tá? No entanto, precisam ser indícios fundados, tá? Então haver ali realmente indícios muito fortes para poder requerer esse sequestro de bens. E quem realiza esse pedido de sequestro de bens é a comissão processante? Não é a comissão processante, tá? Vamos tomar cuidado aqui. Quem realiza o pedido ali de decretação de sequestro de bens não é a comissão processante, e sim o Ministério Público, ou então a Procuradoria do órgão. Procuradoria do órgão aqui, nós podemos entender que a Procuradoria ela seria aqui representante judicial daquele órgão. Então, se for, por exemplo, um órgão municipal, é possível que ele tenha ali seus próprios procuradores, ou então seja a Procuradoria Municipal que realizaria isso daqui, ou se for ali uma situação estadual, poderia ser o próprio procurador do estado, ou então o procurador de alguma autarquia, alguma coisa assim.
ou então o próprio Ministério Público. Então, um dos dois ali poderia então ficar responsável para poder requerer em juízo a decretação do sequestro dos bens. Cuidado aqui então, porque ele é pedido em juízo. Quem realiza aqui a decretação do sequestro de bens é o juízo competente. Então, na realidade, nós temos aqui que a comissão, né? Então, deixa eu escrever aqui, comissão, ela vai representar, então é como se fosse novamente aqui um pedido, né? Uma representação, representa ao MP ou Procuradoria para que eles então peçam ali, né? Então requeiram ao juízo, então é um requerimento para o juiz determinar ali a decretação do sequestro dos bens. E uma questão importante com relação ao sequestro dos bens, ele fala aqui que o sequestro dos bens pode ser tanto com relação ao agente público quanto com relação ao terceiro e que tenham enriquecido ilicitamente ou então causado lesão ao erário. Cuidado aqui, ele não fala especificamente do atentado contra os princípios, né, da administração pública, ainda que a jurisprudência ela esteja aí abrangendo outras situações. Aqui na letra da lei ele fala somente enriquecimento ilícito e lesão ao erário. O sequestro, né, então eu coloquei aqui para vocês o que seria esse sequestro de bens. O sequestro nada mais é do que uma medida voltada para a retenção de bens móveis e imóveis do indiciado ou acusado, ainda que em poder de terceiros. Seria aqui uma indisponibilidade com relação àquele bem para que ele possa ficar ali à disposição do juízo, tá? Em razão aí de uma possibilidade de um ressarcimento que ele vai ter que realizar o erário ou então ele ter que devolver aquele valor que ele recebeu ilicitamente. Então, para isso que fica então decretado esse sequestro de bens. O pedido de sequestro ele é processado de acordo com o CPC. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Então ele pode incluir aí já, inclusive, investigação aí com relação a bens do exterior, qualquer valores aí que a pessoa possua. A ação principal que terá o rito ordinário, cuidado aqui, ele fala que então o rito com relação à ação de improbidade administrativa é o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Muito importante aqui o artigo 17. Primeiramente, ele fala que quem propõe a ação é o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. A pessoa jurídica interessada seria aqui a pessoa jurídica que foi lesada. Então, poderia ser, por exemplo, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, uma autarquia ou uma fundação pública. É a pessoa jurídica ali que foi lesada em razão daquele ato ali que a pessoa teve de atividade de ímproba, né? Teve um ato de improbidade administrativa. Em razão disso, uma pessoa jurídica ela foi lesada e ela possui o interesse também aqui em ajuizar essa ação principal. Então, não é somente o Ministério Público, a pessoa jurídica interessada também pode. E existe um prazo aqui de 30 dias da efetivação da medida cautelar. A medida cautelar, aquela que pede ali, então, a indisponibilidade dos bens, pede ali que fique acautelado aquele valor para poder realizar o ressarcimento do ente ali que foi lesado. Então, ele possui ali uma necessidade de estar ajuizando essa ação principal em até, no máximo, 30 dias de quando foi efetivado. De quando foi efetivada essa medida cautelar. Cuidado também com esse marco temporal. O marco temporal é a efetivação da medida cautelar e não o ajuizamento do pedido de medida cautelar. Tá? Então, 30 dias da efetivação da medida cautelar. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Aqui uma novidade aqui de 2019, por meio da Lei 13.964, admite essa celebração de acordo de não persecução civil. Seria aqui um acordo que é realizado para permitir, então,
um certo benefício, né, uma possibilidade de acordo aqui para que não seja, então, ajuizada essa ação. Aqui não cabe a gente aprofundar muito no artigo 17, parágrafo 1º, no entanto, é uma medida de autocomposição, digamos assim, né, e que ela foi aqui inserida por meio dessa lei que é o pacote anticrime. É o pacote anticrime, então seria aqui um acordo que é realizado ali entre o Ministério Público e a pessoa jurídica ou pessoa física. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Aqui, então, além das ações aqui, né, é possível que a Fazenda Pública ela pode promover aqui as ações que sejam necessárias para complementar o ressarcimento. Fica aqui o direito da própria Fazenda Pública, já que o patrimônio público foi lesado, sempre cabe, então, à Fazenda Pública requerer aqui a complementação. Então, digamos aqui que somente o Ministério Público entre com uma ação. O Ministério Público entrou com uma ação, no entanto, o prejudicado havia sido o Estado. É possível, então, que o Estado depois entre para pedir a complementação do ressarcimento. No caso de a ação principal ter sido proposta pelo